Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 16, e vamos ler do versículo 25 a 33. Evangelho de João, capítulo 16. Nós estamos expondo em cada momento da ceia do Senhor essas palavras de despedidas que foram proferidas pelo Senhor Jesus, do capítulo 13 ao capítulo 17, no Evangelho de João. E agora nós chegamos no último momento dessas palavras, considerando que o capítulo 17 será uma oração proferida pelo Senhor Jesus. Então, de fato, são as últimas palavras, de fato, proferidas por Jesus naquele momento muito intimista que ele está ali com os seus discípulos. Vamos ler a palavra do Senhor, João 16, 25 a 33. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, rogar a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós somos gratos pela Tua palavra que acabamos de ler. E nós pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações nesse momento, porque nós sabemos que as palavras lidas e pregadas sem o poder do Espírito, sem a obra do Espírito, elas são pouco eficazes. E é por isso que nós precisamos que o Senhor dirija esse momento e conduza essa exposição, também nos preparando para a ceia do Senhor, para esse sacramento tão importante que vamos participar nessa noite. Fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Palavras de despedidas. Geralmente nós não gostamos muito desse momento, quando nós temos que nos despedir de alguém. A ideia de despedir-se de alguém, quer seja uma viagem, ou quer seja um momento mais dramático, como na hora da morte, sempre é um momento que nós não gostamos muito. Mas em algum momento nós experimentamos esses momentos finais. E geralmente nesses momentos de despedida, aquela pessoa que está se despedindo, geralmente diz coisas relevantes, ele tem essa tendência de abrir o seu coração e dizer algumas coisas que não havia dito antes. E é exatamente isso que nós vemos nesse discurso de despedida, um discurso maravilhoso, que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, como um grande monólogo, mas também com alguns momentos de diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E esse longo discurso de despedida que é preparatório para a morte, para a crucificação, para a ressurreição de Jesus, para a sua ascensão,
é um momento também onde o Senhor Jesus vai ensinar coisas muito profundas aos seus discípulos. Nós vemos a paciência, inclusive, de Jesus com eles. Então, essa perícope que nós estamos lendo, esse texto, é a 8ª e última sessão desse longo discurso de despedida. E os versículos 25 a 33 funcionam como um epílogo. O que é um epílogo? É aquela parte final. É como se fosse, de fato, a conclusão sobre aquilo que Jesus quer dizer, quer ensinar. E é maravilhoso que Jesus começa e termina mostrando o seu amor, do seu cuidado para com seus discípulos. E a última frase desse discurso é: tenham coragem, eu venci o mundo. São as últimas palavras de Jesus desse discurso de despedida. Jesus aqui vai dar uma explicação final da sua partida. Esse é o ponto central aqui. Jesus vai interagir com os discípulos, que parecem que começam a entender, mas não estão entendendo muita coisa ainda. Acham que a fé deles está mais madura nesse ponto, mas não está. E Jesus, de forma maravilhosa, vai usar esse momento para ensinar a eles uma das coisas mais preciosas que Jesus vai ensiná-los nesse discurso de despedida, que é o amor do Pai por eles. Com certeza, esse é um ensino maravilhoso que Jesus vai trazer aqui. Então, onde está esse texto aqui onde nós estamos lendo? Está no Evangelho de João, especificamente nesse momento do capítulo 13 até o capítulo 20, que é chamado o livro da glória, aquele momento no Evangelho onde João foca especificamente nos ensinos de Jesus, preparando para a sua morte e para a sua posterior ressurreição. E dentro desse discurso nós estamos então na última parte. E a estrutura do versículo 25 a 33, o argumento narrativo de João é bastante simples e há 3 partes muito claras. Primeira, a despedida e a revelação do Pai, do versículo 25 a 28. O próprio Jesus começa a preparar os discípulos, dizendo que ele vai partir. É um momento de despedida. Segundo, versículo 29 e 30, que é a aparente fé dos discípulos. Eles dizem assim: agora a gente está entendendo, Senhor. Nós estamos compreendendo. E por último, nós temos essa advertência, essa promessa de paz e vitória no versículo 31 a 33, onde Jesus diz assim: vocês realmente estão entendendo, vocês não entenderam muita coisa ainda. Vocês vão me abandonar. Vocês não compreenderam ainda. E Jesus, então, conclui fazendo essa promessa de paz e vitória. Então, o texto, de fato, tem 3 partes bastante lógicas. E qual é a ideia central desse texto, a tese, o argumento? O que é que nós temos aqui? Aqui nós temos a despedida e encorajamento de Jesus. É isso que nós temos aqui, a despedida e encorajamento. Jesus diz: eu vou partir, sejam corajosos, porque eu venci o mundo. E vocês precisam aprender em tudo isso o amor do Pai. E esse é o ponto daquilo que nós vamos meditar nessa noite. A despedida e encorajamento de Jesus aqui nesse último momento do discurso de despedida. E o texto tem 3 ideias, como eu expliquei. A despedida e revelação do amor do Pai, versículo 25 a 28. A aparente fé dos discípulos, versículo 29 a 30. E por último, a advertência, promessa de paz e vitória, que Jesus faz a eles no versículo 31 a 33. Agora vamos analisar o texto primeiro, vamos analisar a despedida e a revelação do amor do Pai. O texto começa assim: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Aqui nós temos, nesse discurso de despedida, onde Jesus vai se concentrar, obviamente, ele já havia ensinado muita coisa nesse discurso de despedida, ele já tinha dado uma aula aos discípulos sobre a Trindade, ele está revelando coisas muito profundas que eles não haviam compreendido. Jesus ensina sobre a necessidade da vinda do Paráclito, do Espírito Santo. Jesus mostra como o próprio Espírito vai morar neles. Jesus os ensina sobre a oração, que a partir daquele momento eles vão aprender a orar diferentes, vão orar em nome de Jesus. Jesus começa
a ensinar-lhes agora sobre o Pai. Esse é o foco aqui. Eles precisavam aprender mais a respeito do Pai. Eles precisavam aprender a respeito de Deus. E Jesus diz: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. A palavra grega aqui para figuras, que é paroimia, significa parábola, provérbio, ditado metafórico. É uma linguagem figurada. Geralmente essa frase, essa palavra figura na língua grega, ela tem a ver com uma frase curta, fixa, enfatizando alguma verdade geral, um provérbio, um ditado. Mas aqui, com certeza, tem a ver com essa linguagem figurada. Jesus havia usado muito isso, ele usava muitas metáforas. Por exemplo, quando ele vai explicar sobre ele usa a metáfora da vinha. Eu sou a vinha de Deus. O tempo inteiro Jesus está usando figuras e metáforas. Mas aqui, nesse momento, Jesus diz: olha, eu tenho falado a vocês usando muitas metáforas, figuras, algumas que eles não compreendiam, algumas que eles estão começando a entender. Mas ele diz: mas vem a hora. E obviamente essa ideia de hora no Evangelho de João são esses momentos escatológicos na história da redenção. Sobretudo, aqui Jesus está mostrando esses momentos que têm a ver com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua ascensão, com a vinda do Espírito. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações. Infelizmente, o nosso tradutor usa a palavra figuras e comparações, duas palavras diferentes, mas é a mesma palavra na língua grega. Então a gente poderia traduzir da seguinte forma: estas coisas vos tenho dito por meio de linguagem figurada, e vem a hora em que não vos falarei por meio de linguagem figurada. Jesus diz: agora eu quero falar de forma mais clara, mais precisa para vocês. Eu quero dizer o que é que vai acontecer com vocês. Eu quero ensinar sobre o Pai para vocês. Eu quero trazer lições muito profundas para vocês. E ele continua: mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Essa frase, claramente, literalmente, o verbo que João usa aqui é o verbo que significa ousadia, coragem. Então essa palavra grega geralmente é traduzida no Novo Testamento por ousadia, coragem, mas aqui especificamente implica a ideia de você falar de uma forma plana, ousada, sem arrudeio. Jesus diz: eu vou, e aqui esse verbo falar, a palavra grega aqui, a ideia de proclamar, eu vou anunciar, e aqui essa ideia de anúncio, de coisas profundas, eu vou anunciar a vocês de uma forma clara, com coragem, sem arrudeios. Eu quero ensinar coisas profundas a vocês. Chegou a hora, é o momento onde vocês vão aprender. Aprender o quê? Veja o final do versículo 25. A respeito do Pai. Jesus quer ensinar coisas a respeito do Pai. Eu vou falar, eu vou proclamar, eu vou anunciar o Pai. Eu quero trazer informações profundas sobre o Pai. E parece que para nós, quando estamos lendo o Evangelho, isso é uma coisa tão simples, nós nem compreendemos. Porque quando nós ouvimos a ideia de Deus como Pai, isso parece ser uma coisa comum, mas não era para os judeus. Obviamente, no Antigo Testamento, há a ideia de que Deus, como Criador de todas as coisas, nesse sentido Ele é Pai, e Deus também, às vezes, é descrito como Pai de Israel. Mas ninguém orava a Deus como Pai. Ninguém tratava um judeu, os discípulos, em toda a sua criação, eles nunca foram ensinados a se dirigir a Deus como Jesus ensina, como um Abba Pai, como um Pai querido. Eles não compreendiam ainda essa noção de forma profunda de Deus como Pai, porque essa noção estava ainda em sombras no Antigo Testamento. Aquela noção que Adão conheceu de Deus como o seu Pai, isso estava de alguma forma perdido. E Jesus então quer ensinar a eles. E a revelação divina e o caráter de Deus como Pai agora vai ser claramente demonstrado na cruz do Calvário, no triunfo da ressurreição. É aí na obra de Jesus que a ideia de Deus como Pai se tornará clara. Eles vão entender o que é Deus e o que é Deus como um Pai. É na pessoa de Jesus, na sua obra, na sua vitória,
nessa vitória gloriosa, na sua escatológica morte e ressurreição, que o caráter, que os propósitos de Deus como Pai vão ser conhecidos. Vocês vão entender o que é Deus ser Pai de vocês, dando o seu próprio Filho para morrer por vocês, para que vocês então sejam filhos, para que vocês não sejam bastardos, mas para que vocês tenham um Pai. Eu quero ensinar vocês a respeito do Pai. E eu quero ensinar de uma forma muito clara, sem arrudeio. Deus vai ser o Pai de vocês. E ele continua, naquele dia pedireis em meu nome, ele já havia falado isso. Os discípulos agora iam orar a Deus como um Pai, não só como um Pai, mas Jesus ensina no Sermão do Monte, Abba, Pai. Abba é um termo que significa o Pai querido. Era um termo que os judeus geralmente usavam para os seus pais naturais, mas não ousavam se referir a Deus dessa forma. Mas agora eles iam se dirigir a Deus como um Pai querido, um Pai amado. E vocês então vão pedir ao Pai, em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vocês, porque o próprio Pai vos ama. Então Jesus, então vocês vão entender, quando vocês começarem a orar em meu nome, vocês então vão compreender quão grande é o amor de Deus como Pai por vocês. Vocês vão descobrir não apenas a ideia de Deus como um Pai, mas vocês vão descobrir o amor de Deus como Pai. E essa ideia nas Escrituras é uma ideia maravilhosa. Deus como um Pai amoroso. E às vezes nós temos uma visão equivocada de Deus como Pai. Há muitos crentes que têm uma visão equivocada. A visão equivocada de muitos eles acham assim, o Pai, no caso Deus, Ele nos ama por causa de Jesus. É como se Deus fosse o justo, e Jesus, então, é aquele que veio morrer, então Jesus nos convence o Pai a nos amar, mas isso é uma heresia terrível, uma heresia que foi desenvolvida logo no início do segundo século por um homem chamado Marcião. Ele dizia, olha, o Deus do Antigo Testamento é aquele mau, é aquele que às vezes mandava matar. O Deus novo é um Deus de amor, é um Deus bom. E há muitos crentes que têm essa mentalidade herética em sua mente. Quando Deus se revela nas Escrituras, Ele se revela como um Deus completo. Por um lado, Deus é cheio de justiça e de ira, mas por outro lado, Deus em seu ser é cheio de amor, de bondade, de compaixão. Todos esses atributos fazem parte do mesmo ser. E Deus então, Ele quer se revelar como amor. E vocês então vão compreender isso. Então Deus é amor, e por causa do amor do Pai é que Ele dá o seu Filho. O Pai é cheio de amor. Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato dele ter nos dado Jesus quando nós éramos pecadores. João no capítulo 3, versículo 16 nos ensina, Deus amou o mundo que deu o seu Filho. É por causa do amor do Pai que Jesus está cumprindo essa missão da morte, da crucificação. E agora eles então vão compreender isso em sua plenitude. Esse amor de Deus. Deus é amor. Eles agora vão entender a dimensão profunda disso lá na cruz do Calvário. Mas outra visão equivocada que nós temos sobre a ideia de Deus é que nós pensamos que essa ideia de Deus como Pai, tem muitos crentes que pensam isso também, é como se fosse uma ideia antropomórfica. O que é antropomorfismo? É quando você atribui características humanas a Deus. Às vezes Deus se revela assim, a Bíblia fala dos olhos de Deus, das mãos de Deus. Obviamente nós sabemos que Deus é Espírito. A Bíblia às vezes usa essa linguagem antropomórfica, porque a forma, é como Calvino diz, Deus precisava se acomodar à nossa linguagem para que nós possamos entendê-lo. Nós vamos encontrar também antropopatismos, onde os sentimentos humanos são atribuídos a Deus. Deus se entristeceu. Mas aqui nós não temos, meus irmãos, um antropomorfismo.
A nossa paternidade não é um modelo para Deus Pai, e sim o contrário, ou seja, a paternidade de Deus é o nosso modelo. É Deus que cria o homem, é Deus que começa criando Adão e Eva, Ele é o Pai. Aqui nós não temos um antropomorfismo. Nós temos o que alguns teólogos chamam de teomorfismo, ou seja, é falar dos seres humanos com termos que pertencem originariamente a Deus. É Deus, então a ideia de pai não surge de nós, e nós então levamos essa ideia de pai para Deus. Muito pelo contrário, a ideia de pai tem a ver com o próprio ser de Deus. É Ele que nos cria como pai. E depois nós nos tornamos também pais. Isso é importante porque há várias heresias que foram surgindo, ideias e filosofias erradas sobre Deus. E uma dessas filosofias é o que nós chamamos de projecionismo. E o que é que significa essa ideia de projecionismo? É aquela ideia de que a fé em Deus é uma projeção das nossas necessidades. Por exemplo, Karl Marx, ele vai defender exatamente isso. Aquele que cria o comunismo, ele diz assim: Deus é uma projeção da nossa necessidade. O ser humano precisa de alguma coisa, então ele projeta. E isso, Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, engana o povo, porque é uma projeção falsa. Freud também ensina isso. Deus é uma forma de realizar os seus desejos. Então o homem cria essa ideia de Deus, sobretudo a ideia de Deus como pai. Um filósofo chamado Schleiermacher, que dizia que a religião está na consciência do indivíduo, subjetiva. Então o homem tem esse senso de dependência de Deus e ele então projeta esse ser. Na verdade é o oposto. Deus existe e é real. Deus nos criou como um pai. E Ele então nos ajuda a entender isso pela forma como Ele nos criou. Então, como o peixe não existe sem água, nós não encontramos propósito até conhecer a Deus. Deus não é a nossa projeção, nós somos a projeção de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é o arquétipo original, essa ideia de Deus como Criador, como Pai. E nós somos o que podemos chamar o éctipo, ou seja, a cópia. Essa é uma heresia que nós temos que combater. É Deus. Nós não projetamos a verdade. A verdade existe por ela mesma. Deus se revela como um pai. E é isso que Jesus está ensinando aqui. E ele continua, porque o próprio Pai, versículo 27, vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então, por que o Pai ama os discípulos? Porque eles amaram Jesus, eles creram em Jesus. Então, de alguma forma, no momento em que eles creram em Jesus, eles entraram nesse ciclo do amor de Deus. O Pai ama vocês, por quê? Porque vocês foram alcançados pelo meu amor, e vocês aprenderam a me amar. Porque vocês creram em mim. Então, aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. Filhos verdadeiros. Então, há um sentido na Bíblia que nem todos são filhos de Deus, apenas aqueles que creem em Jesus Cristo. Entram nesse amor filial, encontram aquele propósito que estava lá em Adão e que foi perdido com o pecado. Jesus está dizendo agora, o Pai ama vocês e vocês entram nesse ciclo do amor. Vocês me amaram e vocês creram em mim. E agora vocês vão experimentar o amor e o cuidado do Pai por vocês. Ele conclui essa sessão dizendo, vim do Pai, uma tradução literal do texto grego seria, eu saí do Pai e vim ao mundo, estou deixando o mundo novamente e indo para o Pai. Eu saí do Pai, eu vim do Pai. Jesus, o tempo inteiro, e no capítulo 17, na sua oração, ele vai deixar isso bem claro, ele veio cumprir aquela missão. Ele veio morrer, ele veio para a cruz do Calvário, morrer, ressuscitar, para pagar um preço que nós não podemos pagar. E Jesus diz, eu agora estou indo. O Pai me enviou.
me enviou por vocês. É por isso que o Pai ama vocês. E o amor dele, a prova, é que eu vim por vocês. Eu vim para esse mundo, para resgatar vocês. E agora eu vou para o Pai. E isso é muito importante. Jesus já tinha explicado isso. É muito importante que eu vá, para que eu envie o Espírito, o Paráclito. E Jesus começa então a dar uma aula profunda sobre teologia na sua despedida, sobre o amor do Pai. E os discípulos ficam felizes. Veja o que eles dizem, a aparente fé dele, versículo 29 a 30. Disseram os seus discípulos: agora que falas, a palavra é corajosamente, mas é traduzida por claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas. Então os discípulos assim, disseram os seus discípulos agora, e essa versão da atualizada perde uma palavra grega que a corrigida tem, que é a palavra eis. Eis que agora falas claramente. Esse eis significa ver, presta atenção. É a ideia de espanto. Sim, agora, finalmente, Senhor, o Senhor está falando claramente. A gente está entendendo. Agora o Senhor está falando sem figuras. E agora nós vemos, versículo 30, que o Senhor conhece todas as coisas e não precisa que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Aparentemente eles estão mostrando uma compreensão profunda. Mas o Evangelho de João vai mostrar exatamente o contrário. O Evangelho de João, e João vai mostrar esse mal entendido constante dos discípulos. Eles confessam que Jesus sabe todas as coisas. Obviamente eles estavam, possivelmente nesse ponto, não confessando a onisciência, mas de que Jesus tinha um domínio sobre tudo aquilo que ele falava, sobre Deus, sobre os caminhos de Deus. E eles dizem assim: nós cremos, Senhor. Eles estão mostrando uma fé aparente. Nós cremos de fato que vieste de Deus. Nós cremos nisso. E quando nós lemos essas palavras, embora obviamente seja uma conclusão verdadeira, mas revela o quanto é fraco o fundamento da fé deles. Ela é imatura ainda. Por quê? Porque elas não compreendem ainda como é que eles vão experimentar o amor do Pai. Às vezes nós achamos que o amor do Pai por nós é mostrado apenas na salvação. Mas Jesus vai mostrar a eles que eles vão aprender o amor do Pai no sofrimento. É essa lição que eles não tinham aprendido ainda. E é por isso que Jesus vai mostrar que a fé deles nesse ponto ainda era imatura. Eles achavam que tinham chegado em um ponto de fé ideal. Eles são mais ou menos como muitos de nós, que lemos, oramos, aprendemos, vamos crescendo espiritualmente e nós achamos que estamos em um ponto espiritual ou de maturidade cristã ideal, e você diz assim: eu acho que eu estou naquele ponto ideal, eu me vejo melhor do que muitos outros cristãos. Mas Jesus, que conhece todas as coisas, sabe que nós nunca chegamos no ponto total, ideal, dessa carreira cristã. E Jesus então vai dizer com ironia, respondeu-lhe Jesus: credes agora? Agora. Eu venho falando há muito tempo. Agora. Será que vocês creram mesmo agora? Vocês acham que vocês agora realmente creram em mim, que têm uma fé viva e verdadeira? Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Veja o versículo 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixarei só. Vocês acham que vocês têm uma fé firme em mim? Vocês vão me abandonar. E aqui Jesus possivelmente está fazendo uma alusão de Zacarias 13, 7, que fala a respeito do pastor que tem o seu rebanho que é disperso.
Possivelmente é uma alusão, Marcos faz essa alusão de forma categórica em Marcos 14, 27. E Jesus está dizendo assim: vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar, vocês acham que a fé de vocês está madura, mas na hora H, na hora difícil, quando eu for preso, na hora da perseguição, vocês vão me abandonar. A fé de vocês não é nada disso do que vocês estão imaginando. Vocês acham que vocês creram agora, que agora vocês estão firmes, que a fé de vocês está robusta? Vocês vão me abandonar. Vocês vão me deixar. Mas há uma lição poderosa que Jesus quer ensinar a eles. Veja o que ele diz: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Vocês vão aprender comigo que o Pai nunca abandona os seus. Vocês inteiros, o grupo inteiro vai fugir, vai se esconder, mas o Pai, aquele que ama, Ele nunca abandona. O Pai vai estar comigo. O Pai vai estar comigo. E Jesus continua: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Parece um contrassenso, não é? Jesus está dizendo que eles vão abandoná-lo. Jesus está dizendo que ele vai ficar só, e ele diz: mas eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. E por que Jesus está dizendo isso? Jesus, como profeta, e aqui nós vemos os ofícios de Cristo, como profeta, ele está advertindo e dizendo de forma clara: eu estou antecipando o que vai acontecer com vocês. Mas o fato de eu estar dizendo isso é para vocês lembrarem que vocês não estarão sós. O Pai vai estar com vocês, eu vou voltar para vocês. E o Espírito, quando eu morrer e subir aos céus, ele vai estar dentro de vocês. Então tudo isso é para que vocês tenham paz. Ou seja, apesar da fraqueza, da fragilidade da fé de vocês, da inconsistência, da imaturidade da fé de vocês, eu não abandono vocês. Essa é a razão da paz de vocês. Não é que a fé de vocês é forte, é que eu e o Pai, nós não abandonamos vocês. E aí vocês vão sentir paz, nessa presença que nunca nos abandona. E Jesus então anuncia, ele diz assim: no mundo vocês vão passar por tribulações. Não apenas essa que eles iam passar, mas outras que eles iam enfrentar. E Jesus diz assim: mas tem de bom ânimo, que eu nem acho uma boa tradução. Acho que a tradução melhor seria: mas sejam corajosos. Sejam corajosos. Eu venci o mundo. Observe que Jesus está antecipando o que vai acontecer. Ele já havia vencido no sentido de que o Pai estaria com ele. Como é que Jesus sabia que ele venceria o mundo? Porque o Pai estaria com ele. Ele ia morrer e o Pai estaria com ele. Ainda que em certo momento o abandonasse na cruz do Calvário, onde ele estava experimentando a ira de Deus, mas o Pai estaria com ele e ia ressuscitá-lo. O Pai nunca o abandonaria, então ele venceria o mundo. E a palavra aqui, vencer, literalmente, que João usa, é a ideia de conquistar, de derrotar, de superar. Eu vou vencer o mundo. E é por isso que vocês vão ser corajosos, porque a coragem, a paz de vocês não tem a ver com a força de vocês, com a fé de vocês, mas com a minha vitória. É a minha vitória que vai trazer paz a vocês. É a minha vitória que vai dar coragem a vocês de enfrentarem esse mundo, na certeza de que o Pai ama vocês, de que Ele está com vocês nesses momentos de tribulação. Então o Pai ama vocês não apenas porque salvou vocês, é porque nessas horas de aflições, assim como o Pai esteve comigo e eu vou vencer o mundo, vocês também vencerão todas as coisas, porque o Pai ama vocês e vai estar com vocês. Que palavras maravilhosas de despedidas do Senhor, não é? E a ceia do Senhor nos lembra exatamente isso, desse Senhor Jesus que está conosco e nunca nos abandona.
Essa é uma forma maravilhosa de terminar essas palavras de despedida. Sejam corajosos. Eu estou indo. Mas o Pai ama vocês. O Espírito vai vir. Ele vai estar com vocês. Vocês vão enfrentar terríveis lutas e aflições nesse mundo. Mas sejam corajosos. Eu venci o mundo. Vocês nunca estarão sozinhos. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você também. Para cada leitor que lê esse Evangelho. O Pai está comigo. Tenha bom ânimo, seja corajoso. O seu Salvador venceu o mundo. E a vida cristã, meus irmãos, é exatamente isso. Desde o momento que Jesus chama os apóstolos, se revela a Ele, e eles então são salvos, regenerados, a vida cristã é como uma grande aventura rumo à eternidade, onde nós somos peregrinos. E embora nós não saibamos muitas coisas nesse caminho de peregrinação, nós sabemos com certeza que o Pai nos ama e que Ele está conosco. E é tudo isso que importa nessa peregrinação. E quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de um discurso que tem no Senhor dos Anéis. Eu sei que muitas pessoas já leram o livro, talvez assistiram o filme. E há um momento do livro que eu acho interessante quando Gandalf, que é quem conduz a campanha para destruir o Anel do Mal, ele chama Bilbo, que é um hobbit, que é obviamente aquele mais frágil, que vai ser aquele que vai conseguir carregar o anel. E Gandalf diz o seguinte: eu estou procurando alguém para compartilhar uma aventura que estou organizando. É muito difícil encontrar alguém. E Bilbo então diz assim: eu imagino que sim, por estas bandas. Somos pessoas simples e tranquilas e não temos interesse em aventuras. Coisas desagradáveis, perturbadoras e desconfortáveis fazem você se atrasar para o jantar. O Hobbit só pensava em comida, né? Não consigo entender o que as pessoas veem nelas. E Gandalf diz assim: mas vai ser você. Você vai entrar nessa aventura. E ele diz assim: você terá 1 ou 2 histórias para contar quando voltar. Muita coisa vai acontecer na sua vida. Você vai ter muita história. E Bilbo faz uma pergunta que eu acho interessante. Ele diz assim: você pode prometer que eu voltarei sem problemas? E Gandalf diz: não. E se você voltar, não será o mesmo. Esse é um resumo da vida cristã. Jesus nos chama para essa gloriosa aventura, para essa peregrinação rumo ao céu, que é uma peregrinação de muitas lutas, onde nós temos que ser corajosos. Mas a certeza é que nós nunca seremos o mesmo, por quê? Porque Deus está nessa aventura revelando o seu amor para nós. E esse amor, ele só é revelado não apenas nas horas boas, mas também nas horas de aflições. É aí que você compreende o amor de Deus. Quando Deus nos salva, meus irmãos, nós nunca mais somos os mesmos. Porque o Pai quer nos ensinar algo maravilhoso, Ele quer nos ensinar o seu amor. E esse ensino não é apenas nas alegrias, mas também nas aflições, nas tribulações. É por isso que George Miller, tem uma frase dele que eu gosto muito, ele diz assim: Deus se deleita em aumentar a fé dos seus filhos. Digo isso e digo isso deliberadamente. Provações, dificuldades e às vezes derrotas, veja o que ele diz, são o próprio alimento da fé. Devemos tomá-las de suas mãos, ou seja, das mãos de Deus, como evidências do seu amor. As provações, as lutas, as dificuldades são as evidências do amor de Deus. Ele continua, são evidências de seu amor e cuidado por nós, desenvolvendo cada vez mais a fé que Ele está buscando fortalecer em nós, ou seja, a nossa fé é fortalecida nas provações. É nas provações que Deus está mostrando que nos ama. Deus fala para nós de várias formas do seu amor, mas é nas provações que Ele usa o seu megafone para mostrar que está conosco. Então, quais são as aplicações desse texto para nós, irmãos? São auto-evidentes, não é?
A primeira é que o plano de Deus na história da redenção tem como alvo glorificar Ele mesmo. Deus quer se revelar como Pai. Veja, toda a nossa perspectiva da vida ela é antropocêntrica. E esse evangelho da prosperidade dos nossos dias, esses cultos onde o centro são os seres humanos, isso é o oposto do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, no verdadeiro evangelho, Deus quer se revelar como Pai. Ele quer revelar o amor dele para um pecador. Isso começa na obra da salvação e continua ao longo de toda a sua jornada. E é na cruz do Calvário onde esse amor retumbante é mostrado por nós. E os caminhos de Deus na história da redenção são difíceis de entender. Era muito difícil para os discípulos compreenderem o que Deus estava fazendo, a necessidade da cruz, da morte, da ressurreição, mas Deus sempre está fazendo algo, embora sempre nós tenhamos dificuldade e às vezes vamos entendendo aos poucos o que Deus está fazendo na nossa própria vida. A nossa perseverança na fé não é graças à nossa robustez. Às vezes nós achamos, eu estou firme porque a minha fé é forte. Não. Nós perseveramos graças a Cristo. Ele nos socorre em nossa fé imatura, como Ele fez com os discípulos. Ele mostra o que é que de fato é a nossa fé. E é por isso que às vezes nós lemos as Escrituras e Deus vai mostrando a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. E como Paulo diz, quando sou fraco, aí é que sou forte. É quando Deus, como fez com Paulo, coloca aquele espinho na carne, ele então clama a Deus e Deus diz assim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes a nossa declaração de fé em Jesus parece firme, mas Ele conhece os nossos corações, Ele precisa nos amadurecer. E às vezes nós somos ignorantes sobre a nossa própria fé, como nós somos frágeis. Como nós estamos aqui na igreja confessando que amamos a Jesus, mas saímos daqui em 10 minutos, estamos muitas vezes fazendo coisas contrárias à nossa fé em Cristo, ou durante a semana. É por isso que nós precisamos da graça, do amor de Deus, de um Deus amoroso, para recorrermos e buscarmos o seu perdão e a sua misericórdia. Nós não servimos a um Salvador que não sabe quem nós somos. Ele sabe exatamente quem nós somos. É por isso que o amor de Deus é tão extraordinário, é que Ele sabe quem você é e quem eu sou. E mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele vai trabalhando em nossa vida. E mesmo sem entender os planos redentivos em relação ao mundo, à nossa vida, nós podemos descansar no amor de Deus, irmãos. E lembrar que Deus nos ama e por isso Ele está conosco. E você pode dizer, é por isso que Ele está comigo. É porque Ele me ama e eu sei disso. Não é porque eu sinto um pensamento subjetivo na minha mente sobre o amor de Deus. É porque eu olho a cruz do Calvário e eu vejo ali o amor de Deus por mim. E eu vejo a ceia do Senhor. E eu lembro da promessa que Ele fez de estar comigo para sempre. As promessas dele são a certeza desse amor. Jesus é a demonstração cabal desse amor. E Jesus é aquele que media esse amor, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E é por isso que a vida cristã ela tem uma natureza paradoxal, não é? Por um lado, aflição e perseguição, mas por outro lado, coragem e paz. E é por isso que nas horas mais difíceis da nossa vida, e talvez você esteja enfrentando isso, ou vai enfrentar em algum momento, naquele momento escuro da alma, é nessas horas que você sente a paz, a certeza de que Deus está com você. E você então começa a fazer aquilo que Davi fez, pregar o Evangelho para si mesmo. Eu acho maravilhoso, quando Davi diz assim, por que estás abatido a minha alma? Espere em Deus e ainda o louvarei. E às vezes nós temos que pregar
para nós mesmos: o Pai me ama, o Pai está comigo, Ele não me abandona. E é fácil dizer isso quando nós estamos na mesa do Senhor, mas é difícil dizer isso quando estamos muitas vezes doentes, morrendo com doenças terminais, num leito de morte, e ainda assim confessar o seu amor ao Pai. O Pai está comigo, coragem, minha alma. E se eu morrer, eu estarei com o Pai para sempre, e eu experimentarei o amor dele para sempre. É por isso que a vida cristã é uma vida vitoriosa, não por causa da nossa força, mas por causa da vitória de Jesus. Eu venci o mundo, e nós que fomos unidos a Ele, vamos vencer. E nessa noite nós temos que nos lembrar disso. A ceia é um momento onde nós nos lembramos que o Pai amoroso está conosco. Nos lembramos do Filho que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. Nos lembramos do Espírito que amorosamente aplicou essa obra da salvação e nos sustenta, e nos alimenta, e cria influências celestiais, e nos chama para Ele. Nós nos lembramos desse amor de Deus. E se você é um cristão verdadeiro, Jesus quer ensinar essa profunda lição a você nessa noite. Fazer com que você conheça não apenas um Deus etéreo, imaginário, mas um Deus de amor verdadeiro. E você só pode experimentar esse amor crendo em Jesus Cristo. Creia, se arrependa, abandone os seus pecados, a sua rebelião para com Deus, para que você experimente, para que você seja de fato um filho de Deus, e não uma mera criatura, mas que você seja de fato um filho de Deus. Creia em Jesus Cristo nessa noite. Abandone os seus pecados. E se você já é um cristão verdadeiro, ande como alguém que vive debaixo do amor de Deus. Descanse no amor do Pai por você. Lembre desse amor. Cresça nesse amor. Desenvolva esse amor. Até aquele momento quando o Senhor Jesus voltar. E quando Jesus voltar e nós estivermos com Ele em glória, nós vamos talvez compreender um pouco do amor de Deus, porque você vai saber, e com certeza saberá, que você estará lá, graças tão somente ao amor de Deus. Se existe uma coisa que nós não teremos dúvida nenhuma, é que no dia em que Jesus voltar, e nós estivermos ali nas bodas do Cordeiro, eu e você, nós sabemos que nós estaremos ali, graças ao amor de Deus. Apesar da nossa fragilidade, da nossa fé frágil, de um Salvador que diz: é essa a sua fé, mas que nos ama, que nos ajuda, que nos socorre em momentos de fraqueza. Que Deus, meus irmãos, possa nos socorrer em nossa fragilidade e solidificar a nossa fé na ceia bendita do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. E nós somos muito gratos pela Tua palavra, que é viva, poderosa, e que nos fala desse amor glorioso do Pai por nós. Esse amor que tem nos sustentado em Teus caminhos. E agora, quando vamos participar da ceia do Senhor, a ceia é a festa que elucida, que mostra, é a festa visível, que mostra a nós o Teu amor por nós. Não através de palavras, mas através dos sentidos, dos elementos, do pão e do vinho. Nós vamos nos lembrar desse amor maravilhoso, diário, constante, do Senhor por nós. Muito obrigado, Senhor. E para aqueles que ainda não Te conhecem, que estão aqui nessa noite, a minha oração é que o Senhor possa transformá-los, regenerá-los, para que eles compreendam o Teu amor e possam viver nesse amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.